Olá, bem-vindo ao nosso canal, meu nome é James. Hoje vamos falar sobre a derrota do Corinthians para o Cruzeiro por 3-0. O conceito da estratégia do Sun Tzu, a frase do famoso livro do Arte da Guerra, Sun Tzu. Quando capaz, finja-se incapaz. Quando ativo, aparente inatividade. Quando próximo, faça parecer distante. Quanto distante, faça parecer próximo. Ou seja, a ideia é clara de que mostre suas fraquezas para os adversários, para ele achar que você é fraco, e na hora da sua vez, você mate ele com toda a força e brutalidade. Claro, tirando as brincadeiras à parte, o título do vídeo seria Conceito da Estratégia do Sun Tzu. O Cruzeiro amassou o Corinthians. É um jogo especial. O Cruzeiro volta para a Libertadores depois, a última vez foi em 2019, faz há muitos anos, 6 anos quase. E nesse caso também um dia especial, porque seu maior rival, que é o Atlético Mineiro, nos últimos em um ano ficou seu terceiro vice. Foi vice da Libertadores, vice da Copa do Brasil para o Flamengo e vice da Sul-Americana, em qual o Cruzeiro próprio ano passado também foi vice, né? Então essa é uma coisa loucura. O Cruzeiro entrou muito ligado, diferente do último jogo, em que o Cruzeiro não entrou ligado. O Cruzeiro contra a Juventude toma de cara 2-0, né? Então assim, o Cruzeiro entrou muito focado, muito concentrado, e tanto que o jogo foi o que foi revelado. O Dorival muda a escalação 3 vezes. No primeiro tempo ele entra com 5 zagueiros, né? Vamos falar da escalação, né? Claramente, vamos começar a falar da escalação, que é extremamente importante para poder analisar o que aconteceu. O Corinthians entra com Felipe Longo, João Pedro Choca, Gustavo Henrique, Angeleri, Mateuzinho, Breno Bidon, Ranielli, Rodrigo Garro, Hugo, Guinegão e o Roberto. Do lado da equipe comandado por Léo Jardine, entrou com Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaique Bruno, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Arroio, Caio Jorge. O que acontece? O Corinthians entra com a escalação de 5 zagueiros no primeiro tempo. Ele preenche jogadores no meio campo, né? Preenchendo com zaga, linha de 5 com João Pedro Choca, com Gustavo Henrique, né? E com Angeleri também. Então ele consegue preencher bastante jogadores, digamos, no meio, né? Aí no meio campo ele preenche com Bidon, Mateuzinho, Ranielli, Garro. Mas no meio campo, o que o Cruzeiro faz? O Cruzeiro abre o campo, né? O Cruzeiro entra com Arroio, que é um jogador extremamente veloz, o Caio Jorge também veloz, ele desloca o Matheus Pereira mais pelos lados, o Christian também, né? Aí ele coloca 2 meio campo, como é o caso do Romero, Lucas Silva, que tem bom trato de bola, ele abre o campo, isso cria muita chance. Aí o Cruzeiro foi dominante, primeiro tempo e segundo tempo. Eu acredito que o Dorival errou na escalação inicial. Eu entendo que você está jogando contra o terceiro melhor time do Campeonato Brasileiro, né? E você entrar com 5 zagueiros. O ideal não seria preencher o jogador no meio campo para dificultar o bom jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro é uma equipe de transição rápida. Quando tem espaço ele te mata. O Cruzeiro jogou melhor contra 2 principais candidatos ao título, que foi o Palmeiras e o Flamengo. O Cruzeiro poderia ter ganhado no Allianz Parque. O Cruzeiro venceu o Palmeiras em casa. O Cruzeiro venceu o Flamengo em casa e jogou melhor
contra o Flamengo no Maracanã. Então, essa foi bem clara. Vamos falar do lance do jogo. Cruzeiro, aos 3 minutos, Matheus Pereira dá um grande passe para o Arroyo, que bate cruzado, a bola sai desviado. Arroyo criou muitas trabalho para a equipe do Corinthians. Depois, escanteio, cruzamento, o Fabrício Bruno desvia, né? E Villalba acaba chutando para fora. Já aos 5 minutos, Cruzeiro vem criando muitas chances claras, né? Já poderia ter feito 1-0 aí. O Matheus Pereira jogando muita bola. Pela direita, aos 8 minutos, para o Caio Jorge, o Mateuzinho cabeceia. Cruzeiro teve alguma chance pelo escanteio, né? Depois teve escanteio, o Caio Jorge chuta, o chute foi bloqueado, né? Depois o Cruzeiro de novo buscando fazer inversão de jogada. Matheus Pereira mete bola para o Kaique. Kaique chuta fora aos 12 minutos. Kaique jogou muita bola, né? O Corinthians perdido totalmente pelo lateral. O Mateuzinho andou em campo, jogou com 2 lateral esquerdo, né? No qual nesse jogo 2 não deu um. Hugo, até hoje, eu não sei porque existe insistência nele. O Hugo lateral e o Angeleri, né? Que fez a função de zagueiro, não deu certo. Então, assim, aí Cruzeiro, de novo, parecia qualquer momento vai chegar o gol, chegou. Cruzamento para Arroyo e o Caio Jorge no rebote. Uma defesa totalmente desarmada. Você preenche muitos jogadores pela zaga e você tem ninguém do lado do campo para marcar. E o meio campo também vazio e o Caio Jorge finalizando muito bem. O Memphis Depay, depois de um grande jogo contra o São Paulo Majestoso, acaba não jogando porque está lesionado, né? O Raniel também acaba voltando da lesão. Então o Cruzeiro até então vem mostrando domínio total pelos lados, buscando espaço, e quando não tinha espaço ele fazia inversão de bola pelos jogando, fazendo tabela no meio campo. Não é uma equipe que prende muita bola, mas eles conseguem ter um controle de bola. É uma equipe que joga bonito e quando tem espaço acelera o jogo e acaba. Foi o que aconteceu. Aos 33 minutos, de novo, o escanteio e chute da fora da área. O Lucas que sai por pouco, né? Felipe, e depois a bola parada. Os poucos chances que o Corinthians chega, nem sequer, não dá para falar que esse lance foi uma chance clara. Garro de bola parada, Gustavo Henrique para o Yuri Alberto, que chute acaba chutando em cima do Fabrício Bruno. Aí depois de novo o Cruzeiro volta, né, com domínio no meio campo, tabelando. Aí depois eles fazem 2, 3 tabelas, ele consegue espaço de meter um passe e sobra de várias vezes para o Arroyo e pelo Caio Jorge. Arroyo principalmente deslocando pelo lado esquerdo, deitou e rolou em cima do Mateuzinho. Arroyo acaba chutando para fora, muito bem Arroyo, pelo lado esquerdo, né? O Corinthians sentiu muita falta do Matheus Bidu, né? Essa é a realidade. Cruzeiro tentando procurar espaço em Matheus Pereira, chuta, e Felipe Longo. A situação do goleiro do Corinthians é uma coisa impressionante desde o começo do ano. Depois do Campeonato Paulista, Hugo Souza machuca. O Donelli, em vários gols que ele toma, o torcedor corintiano fala, pô, né? Se fosse o Hugo pegava, Felipe Longo é a mesma coisa, né? E você fala, bom, quando você vê o Felipe Longo jogar, você pensa, cara, melhor o Donelli, né? E depois, quando você vê o Donelli jogar, você fala, pô, melhor apostar no Felipe Longo, né? Então, assim, existe um desequilíbrio muito grande entre titulares e reserva em goleiro dentro do Corinthians, né? Escanteio na área e de cabeça
De novo, aos 44, Choca acaba tirando a bola da área, né? Então, Cruzeiro. Agora, o Corinthians muda de escalação, o Dorival coloca, faz algumas trocas, né? O que o Dorival faz? O Dorival coloca Carrilho, ele coloca Dieguinho, né? Tira o Bidon e ele coloca José Martínez. Ele muda de escalação de 5 zagueiro, o 3. Ele começa a jogar a equipe para cima. Aí que Cruzeiro gostou do jogo. Cruzeiro é uma equipe de transição rápida, é uma equipe quando tem espaço, as coisas, ele se sente muito mais confortável. A equipe do Cruzeiro, assim como o Palmeiras e Flamengo, claro, a equipe do Cruzeiro é uma equipe que perdeu pontos importantes no Campeonato Brasileiro contra as equipes como Vitória, contra equipes como Ceará, né, contra a equipe como Juventude. Essa é uma questão do Cruzeiro e também do Palmeiras e Flamengo. O Flamengo não conseguiu ganhar do Fortaleza, né? Então, assim, claro, no caso do Cruzeiro é mais ainda, porque o Cruzeiro é uma equipe que ele empata jogo contra a Fluminense, mas você vê o melhor jogador dentro do adversário é o goleiro, o Fábio. Você vê essa solução agora nos últimos jogos do Palmeiras, diferente. O Palmeiras não jogou nada nos últimos jogos, contra a Vitória, contra Santos, contra a Fluminense, você coloca o Gustavo Gomes de centroavante. O Flamengo tem algumas oscilações também, o futebol brasileiro tem um calendário absurdo. O Flamengo também tem um jogo contra a Fortaleza, foi mal, né? Você fala, joga contra o Vasco, embora seja um grande clássico, mas é uma equipe que está brigando lá embaixo há anos, né? Então o Cruzeiro não, o Cruzeiro tem jogos que ele não ganha, como a gente falou recentemente, mas você vê padrão de jogo. Nossa, o Cruzeiro finalizou 10 vezes, 15 vezes. Então é uma questão que você vê. Tem jogo que o Cruzeiro não ganha, mas o melhor jogador do adversário é o goleiro. A bola bate na trave, a bola não quer entrar, então isso é uma questão. E o encaixe do Cruzeiro demorou um pouco também. O Cruzeiro começou a encaixar depois de tirar o Dudu e o Gabigol do jogo. Depois, vamos falar de aula de contra-ataque, um lançamento do Fabrício Bruno pro Arroio pela esquerda. Choca, desvia e Caio Jorge finaliza 2-0. 3-0 até que foi barato, né? Se você for analisar. Uma grande noite para a torcida cabulosa. Depois de anos de sofrimento, ficou 2 anos ou 3 na Série B, né? Vê o seu grande rival não levantar a taça da Sul-Americana e hoje classificou para a Libertadores. E o cruzamento para o Caio Jorge, que faz um golaço. A velocidade do Arroio e a velocidade do Kaique dificultou, e o Matheus Pereira com as inversão de passe dificultou bastante a defesa do Corinthians, que começa com linha de 5, depois com 3 zagueiros, depois ele tenta jogar com a formação de 4-4-2. Então, e o Cruzeiro gosta disso, né? Quando o Corinthians tenta buscar o jogo depois de 1-0, Cruzeiro com espaço acaba. Aí depois de pouco lance teve de novo de falta, o Garro levanta e o Hugo não chega, né? Então o Cruzeiro teve 7 finalizações do alvo contra 0 do Corinthians. O Corinthians teve né? Que o Yuri Alberto, o lance do Yuri, que acabou sendo anulado. Se você analisar. Aí depois o Corinthians tenta alguma chegada, o Carrilho muito abaixo, não se encontrou, e cruzamento do Mateuzinho pro Yuri. E Cássio falou, graças a Deus, né? Pelo menos eu vou suar um pouco minha camisa, né? Vou dar um trabalho pro roupeiro do Cruzeiro que tá trabalhando. Aí Cruzeiro teve outro lançamento muito boa do Kaique, né? Pro Caio Jorge, que é um pesadelo para a defesa, e o Felipe Longo
finalmente defende um noite de pesadelo, uma pressão muito para um garoto também, né? O Cruzeiro com espaço de um Corinthians com uma defesa totalmente desnorteado. Arroyo faz 3-0, né? Aula de contra-ataque, Christian pro Caio Jorge, e Caio Jorge passa pro Arroyo, que é um válvula de escape, se deslocava em vários momentos pela esquerda, depois pela direita. A presença do Arroyo nos últimos jogos melhorou bastante o Cruzeiro, com muita chegada na área. Depois também em outubro, onde o Caio Jorge cai um pouco de nível de fazer o gol, né? E deixa o Arrascaeta encostar nele. A entrada do Arroyo no lugar do Wanderson, que não teve um ano tão bom como se esperava dele, depois o Sinisterra, né? O Arroyo entra no lugar do Sinisterra também, e foi um caixa perfeito nos últimos jogos do Cruzeiro, que tira 2 pontos do vice-líder Palmeiras, né? Talvez o Cruzeiro possa brigar pelo título, mas ajustar um pouco distante, né? Então, um grande gol do Arroyo, muito bem, né? Faz um golaço, deitou e rolou nesse jogo. O Corinthians tentou alguma coisa com a entrada do André, com a entrada do Vitinho. O Corinthians tentou algumas jogadas, e teve um passe do Vitinho para o Yuri Alberto, o lance foi adiantado. Então, 7 finalização do Cruzeiro contra 0 do Corinthians, porque esse lance foi anulado. Então, assim, o Corinthians, depois de 1-0, o Dorival muda de linha de 5 para 3-5-2. Aí o Cruzeiro consegue encontrar espaço. Aí o Cruzeiro joga o seu melhor futebol, que é contra-ataque, transição rápida, velocidade. Depois tem um lance lamentável do José Martínez, uma expulsão totalmente infantil. Eu acho que não. Você quer encontrar vilão? Muitas vezes os torcedores gostam disso. Bom, é culpa do fulano tal, jogamos com 10, mas não influenciou em nada. Mas o lance do José Martínez mostra totalmente o jogador que foi muito importante para o título do Paulista contra o maior rival e em algum momento do jogo, né? O José Martínez agride de forma lamentável ao Matheus Pereira, e depois tem o lance do Sinisterra, né, que faz 4-0. Para mim não deveria ter sido anulado. Para mim foi uma falta que não influenciou de tirar Mateuzinho de jogo, né? Então, para mim não deveria ter sido anulado, né? De forma clara. Mas tá bom, né? Uma noite mágica pro Cruzeiro, pro torcedor, porque o Cruzeiro entra com confiança de enfrentar o mesmo adversário, né, na Copa do Brasil daqui a 15 dias. E a gente vai falar da Copa do Brasil agora, certo? O que dá pra gente falar sobre a Copa do Brasil? A Copa do Brasil é outro jogo, né? Vai ter Hugo Souza voltando, vai ter o Memphis Depay voltando. Essa equipe do Corinthians em mata-mata cresce. A gente viu em vários momentos em que o Corinthians venceu adversários melhores jogando mata-mata, contra São Paulo do Tele, né? A equipe que foi bicampeão brasileiro com Marcelinho Carioca era ainda mata-mata. O Corinthians, que venceu o Paulista contra o maior rival, não era favorito. Se você for jogar contra São Paulo ainda esse ano, e contra o Palmeiras muito menos, venceu, né? O Corinthians escolhe jogo para jogar. Foi nítido. Contra São Paulo você vence, daí você perde de novo contra Cruzeiro, né? A equipe do Corinthians esse ano tem mostrado escolher jogos, né? Você joga bem contra o maior rival, o Palmeiras, e depois você joga contra Vitória em casa, você não consegue ganhar, né? Ou você joga contra a Juventude, você perde. Depois de classificação contra rival na Copa do Brasil, você perde pro Juventude, que não ganhava de ninguém, né? Aí você ganha do São Paulo, que é o seu segundo principal rival, né? Querendo ou não, o São Paulo tá uma fase ruim, mas esse mesmo postura que você joga focado contra São Paulo, se você jogasse como jogou hoje,
Você teria perdido em casa contra o São Paulo se você jogasse nesse postura quinta-feira passada. Então você tem que analisar nisso. O Dorival fala que pode cobrar ele, que seria diferente na Copa do Brasil, na semifinal. O mesmo que falou que o Brasil seria a final da Copa, chegaria à final da Copa. Talvez sem ele, né? Porque já não tá. Agora ele de novo falou que você pode cobrar de mim. Tenho certeza que o torcedor confia na sua equipe. E o cenário será outro, com certeza. Vamos aguardar. Aí você me cobra depois das 2 partidas. O Carrilho também soltou claramente que daqui a 15 dias vai ser diferente. Então vocês podem me cobrar, internautas. Eu acredito que daqui a 15 dias o Corinthians pode eliminar o Cruzeiro, porque existe o famoso ditado do Sun Tzu em que conceito de estratégia. Mostre a seu adversário que você é fraco, deixa ele com confiança em alta, para você depois acabar com ele no momento que ele menos espera. É isso que acontece. O Corinthians sempre mostrou assim, em onde ele não é favorito, ele acaba surpreendendo. Foi assim contra o Flamengo na final da Copa do Brasil 22, em que não era favorito, jogou melhor nos 2 jogos, não venceu, faz parte. Então, de novo, um conceito de estratégia. Vocês podem me cobrar também. O Corinthians vai entrar diferente contra o Cruzeiro daqui a 15 dias. Né? Então, também perdeu o Depay. O Corinthians já entendeu, aprendeu como jogar contra o Cruzeiro. Não dá para preencher 5 zagueiros e liberar o meio campo para o Cruzeiro. Não dá para preencher jogador no meio e liberar os lados, que é o forte do Cruzeiro. O Cruzeiro está de parabéns. Né? O Cruzeiro venceu o Palmeiras e Flamengo em casa, joga contra melhores equipes. O Corinthians também é um deles, a terceira melhor folha salarial. É o mesmo que meteu 8 vitórias seguidas ano passado, histórico. Então, o Corinthians tem terceira melhor folha salarial do campeonato. Agora, não se justifica em campo, é outro assunto que a gente tem que falar. Mas essa equipe já mostrou, né, no jogo grande contra o rival, ele vence, né, na Copa Campeonato Paulista e na Copa do Brasil, onde ainda não tomou gols. Então, essa é uma questão que a gente tem que analisar. Então é isso, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Tchau.